Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um vídeo para o nosso canal, né, pessoal? Gente, eu vou fazer esse vídeo, essa resenha, mais por pedidos das minhas inscritas. Mas eu estava querendo esperar um pouco mais para dar minha opinião, sabe? Mas de tantos que me pediram na live, fora os comentários que entram também nos comentários me pedindo, por que a senhora não fez? A senhora não vai fazer? Por que a senhora não comentou? Por que a senhora não falou nada? Gente, como falei para vocês, eu estou conhecendo vários canais novos. Teve até uma inscrita que falou aí para mim, uma inscrita muito querida, eu gosto muito dela, que não gosta de canais de fora do Brasil, só gosta dos canais aqui do Brasil. Eu quero falar para essa minha querida amiga, não vou deixar de fazer resenha dos nossos canais já existentes aqui, tá? Eu sei que vocês gostam, eu sei que vocês, nossa, gostam demais desses canais. Já tornou-se até um vício, né? Para cada um de vocês assistir esses canais, querer que a gente dê a nossa opinião. Eu digo a gente, os resenhistas em geral. Não é cada um a sua forma, faz a sua resenha e dá a sua opinião. E a gente tem só que respeitar uma opinião do outro, que é o correto, né, gente? Mas eu não vou deixar. Fiquem tranquilos, tá? É porque as pessoas estão vendo eu falando muito de canais novos. Tem canais aqui também novos de dentro do Brasil, tá? Que eu tô também apresentando para vocês. Já apresentei alguns, como aquele canal do Sertão Mamoeiro e Família Mamoeiro, tá? Que tem pessoas que não acreditam que eu já conhecia esse canal, que eu já conhecia há muito tempo, mesmo antes de eu ter canal aqui, tá? Mas isso não vem ao caso, né? O importante é que eu estou realmente procurando novos rumos, conhecendo novos canais, tanto fora do Brasil como aqui dentro do Brasil mesmo, porque eu acho que a gente tem que estender o nosso leque, né? Não pode ficar só numa coisa, só naqueles repetitivamente, que cansa. Eu mesmo já estou saturada. Para falar a verdade, eu só faço ainda resenhas de alguns canais, como esse que eu vou fazer aqui para vocês, que nós estamos aqui no nosso novo canal, por carinho e atenção e respeito que eu tenho por vocês, meus inscritos. Só por isso. Porque se fosse por mim mesma, eu não falava mais nem dessas pessoas que eu vou resenhar agora, e muito menos do canal dessas pessoas. Não sinto a menor vontade de falar deles e nem me faz a menor falta também, tá? Mas é aquilo que eu falei, eu não tenho que fazer o que me agrada. Eu estou aqui para fazer o que agrada a vocês, porque são vocês que me dão a condição de estar aqui, são vocês que me dão as visualizações, que consequentemente geram a minha renda, tá? Então, por respeito, carinho e atenção para vocês, com vocês, é que eu continuo falando desses canais que vocês tanto gostam, tanto acompanham e tanto gostam. E gente que gosta muito de treta, às vezes nem gosta tanto do canal, mas gosta das tretas que existem dentro do canal, com as pessoas do canal, essas coisas todas. E tem aqueles que realmente gostam, que idolatram e por aí vai, né? Cada um tem sua opinião e cada um tem que respeitar a opinião do outro. Ponto, acabou. Mas é isso, viu, gente? Eu tô só explicando aqui, porque tem algumas pessoas que estão achando que eu não vou mais resenhar os canais daqui, né, já existentes. Vou sim, gente, vou continuar o meu trabalho da mesma forma, não se preocupem. Eu estou apenas estendendo o leque, expandindo mais os meus conhecimentos por aí afora, né? Eu acho que a gente tem que ser assim, indo sempre para frente, porque quem anda para trás é caranguejo, não é isso? Então vamos para a resenha tão esperada de vocês, que vocês pediram tanto para mim lá ontem, né, na live, e em alguns comentários também, perguntando por que eu não falei, se eu não ia falar. Vou falar sim. Estou falando de quem? Estou falando do canal Pinóquio Mó, e dos Pinóquios em geral, familiar. Gente, é o seguinte, a Pinóquio Mó fez um vídeo super feliz, né? Nossa, só felicidade, onde ela comunicava aos seus inscritos que a filha primogênita está voltando a morar tanto na cidade como com ela praticamente, porque vai morar no mesmo espaço, ela na parte inferior e a filha na parte superior da própria casa dela. Aquela casa, eu sempre falei aqui para vocês que eu acho que parece mais um labirinto, a gente nunca sabe onde começa nem onde termina, mas enfim, é lá que a filha com as 4 netas e o marido vão morar, segundo ela. Eu achei bem estranho. Por quê? Porque até ontem, pelo menos, hoje eu ainda não vi, não tive tempo para isso, eu não vi a primogênita dela tocar no assunto, nem no Instagram, nem no vídeo dela, que ela já postou vídeo no YouTube. Não vi ela tocar em assunto de voltar a morar tanto na cidade, principalmente lá junto da mãe.
Mas pode ser que ela esteja deixando, não é? Para mais na frente fazer o comentário, o vídeo, dizendo aos inscritos dela, porque só a mãe que já correu na frente para falar, porque vocês sabem que ela está no desespero por visualizações. Então, tudo serve de conteúdo, né? Se a filha ligou, falou alguma coisa, eu estou com vontade de ir, para ela já vai. E é por aí, mais ou menos isso. Não estou duvidando, tá, gente? E até acho muito bom que vá. Porque agora eu acho que aquela kitnet, para 4 crianças e mais ela e o marido, né, gente? São 6 pessoas, pelo amor de Deus, é muito pequeno. Tudo bem que tem gente que mora em espaço muito menor, mas não tem necessidade de ficar todo mundo ali num aperto onde tem uma casa enorme daquela com um labirinto, como eu já falei. Eu acho que ela deveria ficar assim com a parte de cima, que era lá no início que ela ia realmente ficar, que ela ia construir. Foi quando houve aquele desentendimento entre ela e a irmã, não é? E que ela saiu e até da cidade foi embora e não quis mais saber de nada. Aí veio aquela conversa de que a irmã comprou a casa da mãe, por aí vai, a gente sabe que tudo foi mentira, por isso mesmo que o nome do canal os canais todos são canais Pinóquios e o da mãe é canal Pinóquio Mó. Então, o que eu acho de tudo isso? Vocês lembram que todas as vezes, quando ela estava até lá em São Paulo, naquele sítio, ou mesmo quando ela voltou para a cidade dela, que as pessoas começavam a comentar o porquê, que ela não tinha convívio com as filhas, com os netos, porque é que ela não queria saber, porque é que ela nem falava, porque é que ela nem conhece até hoje, né? A neta mais nova, vocês lembram? É aquilo que eu falo, eu sempre digo e vou repetir sempre aqui, graças a Deus, eu tenho uma memória muito boa, não esqueço das coisas que ninguém faz e que ninguém fala comigo. Então, ela sempre falava o quê? Naquela empolgação toda, que a família dela era quem? O marido dela, que as filhas dela estavam casadas, tinham os maridos delas e tinha a família delas. E que ela estava vivendo a vida dela com o marido dela e é assim que tem que ser, porque a família era dela, era o marido. Eu não esqueço disso. Ela sempre falou isso na maior empolgação, quando as pessoas perguntavam o porquê do não convívio dela com as filhas e os netos. Ela sempre dizia isso. E quando ela foi morar lá, voltou lá para a casa dela, e as pessoas, né, continuaram a perguntar, ela continuava a responder a mesma coisa, inclusive acrescentando mais, que a família dela estava resumida no marido e na família do marido, que a família do marido sim é que era uma família unida, e não a dela, que a dela nunca foi. Vocês lembram disso? Ou vocês sofrem de algum problema de amnésia? Eu estou falando isso para os gados, viu, gente? Porque idólatras, porque os meus inscritos com certeza lembram e muito bem. Então, ela respondeu sim, eu não esqueço. Então, ela agora está vendo. E tudo que as pessoas falavam, procure suas filhas, procure seus netos, família é o nosso bem maior. Eu sempre falei isso aqui para vocês. Família é tudo e tal, e ela sempre dando coice, que deu muito coice, principalmente nas lives, quando as pessoas entravam e criticavam ela por ela não ter convívio nenhum com os netos e com as filhas, e que tinha uma netinha que até hoje ela nem conhece. E os coices ela saía dando, que a família dela se resumia no marido dela e na família do marido. Agora se afastou até da família do marido, né? Aí agora entra em ação a família dela. Aí quando foi no Dia das Mães, a filha, não é, fez uma declaração de amor lá no Instagram para a mãe, dizendo que agradecia muito, era muito agradecida por tudo que a mãe tinha feito por ela, mas antes a filha também nem queria que a mãe tivesse o telefone dela, não queria nem saber que a mãe existia, era indiretas para lá, indiretas para cá, desaforos para lá, desaforos para cá. E até hoje a gente não sabe o motivo disso. E todo mundo falava, para que isso, gente? Mãe e filha é assim mesmo. A gente fica chateada, magoada, mas nunca assim dessa forma, intrigada, sem querer uma falar com a outra. E mesmo sendo evangélica, viu? Mesmo frequentando a igreja, era aquela raiva da mãe, não queria aproximação, distância total. Porque eu acho, sinceramente, gente, eu não sei se vocês pensam como eu, também se não pensar, não tiver a mesma opinião, não tem problema, tá? Eu respeito. Mas eu acho a família toda muito esquisita. Porque você vê que a filha mais velha, ela e a família dela, eles não têm convívio com outras pessoas. Nem com família e nem com amigos, gente. Porque a gente tem um vizinho, a gente tem uma amiga, um cunhado, uma cunhada, uma concunhada. Assim, sabe? A família não é composta só de mãe, pai e irmãos. Tem um leque grande
de familiares. E que a gente tem convívio, todo mundo tem. Eles não têm, vocês já perceberam isso? Não tem. A gente vê, festa de aniversário das filhas, ela sempre fez, quando ela tinha um poder aquisitivo melhor, quando estava lá em Friburgo, morando na casa dela mesmo, alugada, mas era dela, que o marido trabalhava e que ela trabalhava o canal dela de forma normal, que todo mundo gostava, que sempre ela teve várias e muitas boas visualizações, até hoje ela tem, mas já teve mais, né? Ela fazia as festinhas das filhas dela, organizadazinha, mas nunca se via um convidado que não fosse ela, o marido e as próprias filhas. Vocês já viram isso, algum convidado diferente lá na casa dela? Ela sempre fez todos os anos, fazia um bolinho para as filhas, como até hoje ela faz. Eu acho ela uma mãe muito dedicada. Ela é para as filhas dela, talvez, uma mãe que ela gostaria de ter tido e não teve. Essa é a minha opinião, tá, gente? E a gente tem que ver o lado, todos os lados, né, da moeda. Não pode só olhar um lado. Então, eu sempre achei a filha dela, a primogênita, uma mãe muito dedicada às filhas dela. Isso aí, esse mérito a gente não pode tirar dela. Eu, pelo menos, não tiro. Mas, gente, sempre muito isolados, tá? Eu não entendo. Não entendo como é que a pessoa vive assim. Sem ter um convívio. Não digo amizade para a pessoa viver só na sua casa. Aqui na minha casa, eu não gosto de vizinho dentro da minha casa. E nem eu vivo dentro da casa de vizinho. Mas a gente se cumprimenta. A gente se, né? A gente convive com a sociedade. Tem que conviver. Tá certo? Eu não chamo um vizinho para vir para comer um bolinho, um exemplo que eu estou dando, num aniversário meu ou das minhas filhas, e até chamo, como já tem foto aí, eu já botei na comunidade, com vizinhos participando do aniversário da minha filha mais velha, de 40 anos, se eu não me engano. Tem aí na comunidade um casal, o marido e a esposa. Porque o meu prédio é um prédio pequeno, então tem poucas pessoas morando, não é um condomínio grande, só são 8 apartamentos que tem. Mas eles sempre tem um casal, ponto. Esse casal é porque eles não moram mais aqui, mudaram-se. Só que ele morava esse casal e mais o tio. O tio continua, mas eles saíram, foram para a casa deles. Então, a gente perdeu mais um pouco do contato. A gente se conversa mais pelo zap. Mas o tio está sempre por aqui. A gente sempre, quando faz um churrasquinho, uma coisa, a gente chama eles. Quando eles podem vir o casal, que eles moram aqui no mesmo bairro, só que em outro local. Quando eles podem, eles vêm também. Sempre tem alguém, gente, um casal, uma pessoa, não sei, alguém que você possa chamar para cantar os parabéns para você ou para seus filhos, as crianças, né? Não tem colega na escola? Porque Laricinha já trouxe coleguinhas da escola, hoje mesmo ela vai trazer uma, não é para aqui para minha casa, elas vêm para aqui, mas daqui a mãe dela vai pegar elas, ela e a coleguinha, vai levar para casa dela, que essa coleguinha vai passar o final de semana com ela. Ela já foi passar um final de semana também na casa da coleguinha. Existe um entrosamento social entre crianças, entre pessoas. E esta família a gente não vê, eles são muito isolados, é eles e eles mesmos, em qualquer situação. Você não vê nem eles cumprimentar um vizinho quando sai assim na rua. Eles filmam, né, o dia a dia deles. Eles já filmaram várias vezes e filmam na frente de casa, caminhando pela rua. E a gente não vê um convívio, nem de um oi, nem de um bom dia, nem nada. São todos assim, né? A mais jovem, né, a filha caçula, ainda tem um convívio, mostrando assim de vez em quando convívio com algumas pessoas, depois que se diz evangélica, porque para mim aquilo não é evangélica, se diz, porque o que faz não condiz com o que a palavra ensina, mas tudo bem, não é o caso aqui, que eu não vou falar sobre isso. Falar sobre o que eu acho, né, que perguntaram a mim dessa volta da filha. Eu acho que é muito bom. Eu acho que até porque ela não devia nem ter construído aquela casa lá, como ela construiu, que está inacabada, né? Lá em Unamar. Ela sempre deveria ter investido ali, como no começo ela ia investir antes da briga que teve, do desentendimento com a irmã. Porque aquilo ali, gente, é herança delas. Um dia, quando a mãe partir, é tudo delas. Aí muita gente diz, não, mas o marido também, que ela casou, tem direito. Pela lei, pelo menos, que dizem que eu quero ser advogada, a questão não é que eu quero ser advogada, é que eu já trabalhei com advogado, e quando você trabalha, você começa a entender de coisas que você antes não entendia. Mas isso aí não vem ao caso, que eu estou pouco me lixando para quem acha ou deixa de achar de mim. Eu não sou advogada, nem sou psicóloga, mas poderia ser, porque inteligência para isso eu tenho, só que eu não estudei o suficiente para me formar. Tá bom? E aí, o que acontece? Dependendo do regime, né, de casamento feito por eles, não sei se é comunhão parcial de bens, se
separação de bens, se é comunhão total de bens, porque geralmente, atualmente, a maioria dos casamentos são feitos com comunhão parcial de bens. O que quer dizer isso? Quer dizer que a partir daquele dia que você casou para frente, o seu marido e você, um tem direito ao que o outro construiu. Daquele dia que casaram para frente. O que você tinha para trás, ou ele tinha para trás, tem para trás, você não tem direito. A não ser que tenha filhos. Então, não é o caso, né? Então, dependendo do regime que se casaram, que eu não sei, ele não tem direito, tá? Porque aquela casa, até onde nós sabemos, ela já tinha muito antes de casar com ele. Mas também se tiver ou se não tiver, isso aí não vem ao caso. Eu só estou falando que as filhas são as únicas e verdadeiras herdeiras da mãe. Então, uma casa que é grande, porque aquela casa, como eu já falei, é um labirinto. Daria para as 3 morarem ali, mãe e as 2 filhas, com as suas respectivas famílias, as filhas. 3 andares. A mãe ficaria na parte terra, uma ficaria na parte de cima e a outra na parte da laje. Construiria também, que dá. É só ter, né, se a casa tiver, estrutura para aguentar 3 andares. Que tem que ter, né, gente? Não sou pedreira não, né, gente? Mas eu acho que qualquer pessoa sabe que ninguém pode sair construindo uma casa em cima da outra sem ter estrutura, né? Porque aí desaba tudo. Mas aí eu acho que deveria ser assim. Desde o início. Então, o dinheiro que se gastou, que ela gastou lá, naquela construção da casa lá em outra cidade, em Unamá, que ainda não está nem terminada, poderia ter gasto lá em cima, lá de uma casa que é dela também. E já estava, né, bem mais construída do que ela ter construído do chão, como ela, do zero, como ela começou lá em Unamá. Mas é aquela coisa, né, gente? Quando a cabeça não pensa, muitas intrigas, muitas disse-me-disse, ficaram muitos anos intrigados, mãe e filha, que é uma coisa horrorosa. E se agora estão se dando bem, fizeram as pazes, glória a Deus por isso, não desejo nada de mal para nenhuma delas, tá bom? Sempre falo aqui, faço minhas críticas do que eu vejo, do que eu assisto e dou a minha opinião, porque esse é a minha função aqui na plataforma, tá bom? Gosto quem gostar, quem não gostar eu só lamento. É só não assistir, que ninguém é obrigado a gostar de resenha, muito menos de mim e muito menos do meu trabalho. Mas aí existem vários canais que vocês podem acompanhar ao modo de vocês, ao gosto de vocês. É só escolher um e ficar lá, né? Não precisa assistir o meu se não gostar. Mas o meu trabalho sempre foi e sempre será este, dar a minha opinião sincera e verdadeira. Não gosto de mentira, nem de falsidade, nem de hipocrisia, tá bom? Esta sou eu. Então é isso, gente. A minha opinião aqui vai ser muito bom, se caso cada uma respeitar o espaço da outra, viu? Porque tem isso também. Porque também coisa muito assim, sabe? Muito junta, às vezes cria problemas. Mas depende muito de como você vai conduzir a sua vida junto, morando junto da sua mãe. Eu já morei várias vezes junto da minha mãe, nunca tive problema. Porque cada uma respeitou o espaço da outra e o direito da outra. Éramos vizinhas. Nem eu morava na casa dela, nem ela morava na minha casa. Então a gente se dava, sempre nos dermos muito bem. A gente sempre se deu bem. Eu, minha mãe, toda a minha família. Mas eu já morei perto de 3 irmãs e da minha mãe. Veja só, no bairro só. 3 irmãs, eu e mais 2 irmãs, e a minha mãe. Tudo no bairro só. Tudo próximo uma da outra. Mas cada uma respeitava o seu espaço, o espaço da outra. A gente se visitava, se ajudava quando precisava. Eu acho que é assim que deve ser. Se tanto a mãe como a filha respeitar um espaço da outra, uma privacidade da outra, não tem problema, gente. Porque grande aquela casa é. Agora, para ficar ali naquele kitnet, eu, se fosse a filha primogênita dela, eu não ia querer ficar naquele kitnet. Eu ia querer o meu espaço lá em cima, como era, tudo certinho, como era, ia ser no início, antes do desentendimento com a irmã. Não, minha mãe, eu quero ficar aqui, eu vou ajeitar, né? Porque é o dinheiro. Porque se ela vai morar lá com a mãe, ela tem que fazer alguma coisa com aquela casa. Será que ela vai vender? Deve vender, alugar, não sei. Eu venderia, já que, né, ela vai para uma coisa que não vai pagar aluguel. Então, eu venderia e o dinheiro eu terminaria de construir ao meu modo, na parte de cima, da onde ela é herdeira legítima. Ninguém tira ela de lá, tá? Diga-se de passagem, ela já teria feito isso há muito tempo. E a caçula também deveria deixar desses orgulho besta, né? Mas por causa do arrasta-chinelo, não pode ir, porque o arrasta-chinelo não gosta da mãe, a mãe não gosta do arrasta-chinelo. Gente, tem espaço para vocês nem se verem, se vocês não quiserem. Faz a escada por fora, entra e sai por fora, que não precisa nem ver uma cara do outro. Não é? Já que tem esse entreveiro aí, esse desentendimento entre sogra e genro, faz isso. Constrói
na parte de cima, a irmã fica no meio, você, e vice-versa, tanto faz uma como a outra, cada uma no seu cantinho, e cada um tendo a sua privacidade, que aquela casa tem condições para isso, faz a escada por fora, não precisa estar se encontrando, não precisa estar se comunicando, quem não gosta um do outro, não precisa nem se ver, a verdade é essa. E todo mundo fica bem, todo mundo não paga, né? Não tem, ó, gasto com aluguel, todo mundo vivendo bem. Eu acho que seria ótimo se as três fizessem isso, né? Mas é aquela coisa, né? Cada cabeça, seu mundo, cada cabeça uma sentença. Mas a minha opinião está dada, aí é quem me pediu. Me perdoe se vocês não gostaram, tá? Da minha opinião, mas a minha opinião eu dou sempre com muita sinceridade. É assim que eu penso e é assim que eu acho. Então, gente, um grande beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Compartilhem, dê o like, dê os seus comentários, que eu amo saber, tá bom? E vamos avante. Um grande beijo e até lá.